Fala, meu povo! Tá chegando mais um Domingão com o Benja aqui na CNN Brasil. Vamos espairecer um pouco, vamos dar uma relaxada aí, vamos falar um pouco de futebol. E tem um convidado hoje, caramba, velho. Esse conhece de futebol, daqui a pouco vocês vão ver quem é, E olha, muita coisa hoje aqui no Domingão. Palmeiras ganhou do Bahia ontem. Palmeiras ganhou 1-0. A torcida tá brava lá com a presidente, mas o time tá reagindo. Hoje que vai ter de palmeirense secando o Botafogo, não é brincadeira. O Grêmio ontem também, vou falar, hein? Tava quase fazendo igual o Corinthians. O América é o quase, né? Quase vai ferrando todo mundo, mas aí o Grêmio de virada venceu no finalzinho o América Mineiro. O Grêmio tá lá no G4, hein? O Grêmio tá lá no G4. E ontem teve reunião, sabe de quem? A Gaviões foi lá no CT do Corinthians trocar uma ideia com a rapaziada lá. Foi trocar uma ideia lá. Hoje tem clássico, 6h30, Corinthians e Santos. O pessoal foi trocar uma ideia com os líderes do elenco. Daqui a pouco também nós vamos falar de tudo isso aí que aconteceu lá. Vamos pra Curitiba, olha quem tá lá. Tá bonito pra caramba, hein? Ei, rapaz Amorim, o que tem de bom pra nós hoje? Além de vocês, tem um jogo maravilhoso, Benja. Um abraço para todo mundo que tá ligado na CNN. Sempre uma honra, um prazer, um privilégio de estar com vocês. Tem Atlético Paranaense e São Paulo. O Atlético não perde há 4 jogos. Não perde jogando em Série A do Campeonato Brasileiro em casa, aqui mesmo em Curitiba, na Arena da Baixada, desde o dia 27 de maio, quando foi derrotado pelo Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. E o São Paulo, hein, Benja? Tomou 5 do Palmeiras e vem com a cabeça inchada, ainda não venceu fora de casa no Campeonato Nacional. Tudo isso e muito mais aqui em loco com a rapaziada. Sabe que eu tenho uma pra louco, né? Daqui a pouco com muitos personagens, meu amigo Benjamin Muccio. E a gente vai estar por aqui. Benjamin Muccio. Eu vou te falar, e se o Dorival ganhar hoje, eu quero ver se o Dorival vai reclamar da grama sintética, hein? Dorival tomou de 5 no meio da semana aí e falou que o problema era a grama sintética do Allianz Parque. Daqui a pouco nós vamos falar. Deixa eu limpar a mão aqui. Paulo Vinícius Coelho, cara. Meu menino. Olha aqui. Não, abre aí, ó. Abre aí. Isso não é todo dia que tem. Mano numa ponta, eu no meio e Paulo Vinícius Coelho. Tudo bem? Pô, PVC, que demais. Obrigado por você ter vindo aí, Paulo. PVC. Tamo junto. Caramba, PVC, esse é monstro, hein? O Sheik já tá lá na Ilha de Caras ou ainda não? O Sheik tá chegando na Ilha de Caras. Você é louco, essa hora, domingo? É, né? Ele tá subindo na escadinha da lancha. Você é louco. Ele tem escada rolante na lancha, verdade. É o único. Nem os caras lá tem. Mas nem falar isso, deu mó bel esse bagulho do barco. Super obrigado por você estar vindo aqui. Eu que agradeço. Palmeiras ganhou ontem do Bahia. Hoje tem Botafogo e Vasco no Newton Santos. Cuiabá. Desculpa, Botafogo e Cuiabá. Eu tô com Botafogo e Vasco. Botafogo e Vasco semana que vem. Tem Botafogo e Cuiabá. Ô, PVC, o torcedor do Palmeiras pode sonhar com o título ou você já era? Eu acho que o Abel falou bem ontem que tem que ser um jogo por vez. Agora é claro que o Botafogo tem 2 jogos a menos. Cadê o Fortaleza? A diferença já foi de 14 pontos, hoje é de 6. E quarta-feira tem Botafogo e Palmeiras. Então o torcedor do Palmeiras vai secar o Botafogo hoje? Claro que vai. Diminui. Se o Botafogo perde hoje, o Palmeiras ganha na quarta-feira, a diferença que foi de 14 pontos cai para 3 pontos. Só que o Botafogo ainda vai ter um jogo a menos. O Botafogo e Palmeiras é no Newton Santos. Newton Santos. Ô, mano, você acha que dá ainda pro torcedor do Palmeiras sonhar? É difícil, né, Benja? Antes de mais nada, boa tarde a todos. O Palmeiras, ele decepcionou demais em algumas partidas. O Palmeiras ficou muito tempo sem vencer, né, cara? Ainda mais pelo elenco que o Palmeiras tem, PVC. O Palmeiras, por mais que ele tenha saído recentemente da Libertadores, mas ele saiu há muito tempo da Copa do Brasil e dava para, em paralelo, administrar as 2 competições, tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Libertadores da América. Eu acho que o Palmeiras, esse ano, Benja, ele foi uma grande decepção. Por mais que ele tenha vencido 2 títulos, mas são 2 títulos pequenos, perto do investimento que o Palmeiras fez e do potencial que esse time do Palmeiras tem. Ainda dá para acreditar matematicamente? Claro que dá. Ainda mais porque tem o confronto direto, né? A semana que vem tem Botafogo e Palmeiras. Quarta-feira, 9h30 da noite. Mas é uma situação como o PVC falou, Benja. O Botafogo
Botafogo, por mais que de vez em quando acabe abrindo mão também de vitórias, em algumas partidas que podem até ser consideradas teoricamente fáceis para o Botafogo, mas o Botafogo ele venceu o Palmeiras jogando no Allianz, cara. Então acho que no Rio o Botafogo ainda é favorito. São 6 pontos e 2 jogos a mais. 2 jogos a mais por enquanto. Nesse momento são 6 pontos São de vantagem 6. do Botafogo e 2 jogos a mais. Então, supondo que o Botafogo... Vai que o Cuiabá ganha hoje. O Cuiabá jogou 2 vezes com o Botafogo na história e ganhou as 2. Então, esse time do Cuiabá... O Corinthians ganhou do Cuiabá no meio da semana ali na Bacia das Almas. O time do Cuiabá não é ruim, não. Não é ruim. É um bom time. 12º lugar. Tá na frente do Corinthians. Tá na frente do Santos, do Vasco. Cara, se o Botafogo hoje escorrega e quarta-feira o Palmeiras ganha, bicho, o campeonato não é que ele pega fogo, ele tá... Não, ele começa... Eu lembro muito de 2003, foi o primeiro campeonato de pontos corridos. O Cruzeiro chegou a ter 12 pontos na frente do Santos. E aí essa distância caiu para 6, porque perdeu para o Juventude e pro Internacional. E na época as pessoas diziam assim, agora a diferença é de apenas 6 pontos. Eu falava, não são apenas, são 6 pontos. Esquece o advérbio, não são apenas. Hoje são 6 pontos. A questão, o Abel foi muito preciso ontem. O Palmeiras tem que ganhar o próximo jogo, depois ganhar o jogo seguinte, depois ganhar o jogo seguinte. E se o Botafogo tropeçar, encostou, ok? Agora, a gente só tá falando dessa possibilidade... Desculpa, mas isso que o Abel fala, ele tá certo. Ele tá jogando a responsa tudo pro Botafogo. Claro, mas é lógico. É claro que o Botafogo, o Palmeiras não era para perder 4 jogos seguidos, como perdeu. Pela segunda vez com o Abel, perdeu 4 jogos seguidos de brasileiro, né? Caiu contra Bragantino, Grêmio, Atlético Mineiro e... faltou um. Santos. É verdade. Perdeu pro Santos, conseguiu. 4 derrotas seguidas. Se não tivesse acontecido isso, a distância podia estar menor. Então, hoje o título está na mão do Botafogo. E falando a real, é a seguinte. A gente só está falando de possibilidade de mudança de título porque quem está na liderança é o Botafogo. Não é desrespeito com o Botafogo, é observação dos últimos 30 anos. Se for o Mano vai falar que o Mano tem uma teoria sobre o Botafogo estar em primeiro lugar que gera polêmica. Qual é? A torcida do Botafogo tá me xingando, PVC, porque eu disse o seguinte, cara, no Campeonato Brasileiro, que você tem lá os elencos como Palmeiras, Atlético, Flamengo, o próprio Grêmio e o Botafogo na liderança, é você ter uma balada com o Tom Brady, com o Beckham, com o Cristiano Ronaldo e o Marquito se destacando, pegando todo mundo. A torcida do Botafogo ficou... Eu também, que sou feio. Mas, por exemplo, cara, mas o PVC... Por mais que a torcida do Botafogo fique chateada quando eu falo isso, Benja, mas pega a campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro. É irretocável? Concordo. Mas pega a campanha do Campeonato Carioca. Cara, Campeonato Carioca, o Botafogo foi uma grande decepção. A torcida protestando contra treinador, a torcida protestando contra o Textor. E, cara, nem o próprio botafoguense, se tivesse feito um bolão no começo da competição... Não. Mas aí você acertou. Ué, com relação a quê? Ué, mas é fato. Mas é aí, fato, aí ninguém acreditava nessa campanha do Botafogo. Mas eu acho que isso tem uma questão que envolve o Campeonato Brasileiro. Todo mundo se surpreende com o Botafogo pertíssimo de ganhar o título brasileiro. Mas se a gente está falando há 10 anos que o Brasil vai espanholizar, que primeiro só Corinthians e Flamengo iam ganhar tudo igual Real Madrid e Barcelona, depois só Palmeiras e Flamengo, e não é assim. O Brasil ainda é o país em que em 2013 o campeão da Série A foi o Cruzeiro e da B foi o Palmeiras, e em 2022 o campeão da B foi o Cruzeiro e da A foi o Palmeiras. Em 9 anos você inverteu o campeão de Série A e Série B. Não acontece isso em lugar nenhum do mundo. A última vez que um time campeão na Inglaterra perdeu jogo para um time rebaixado foi em 2013, quando o Manchester City perdeu para o Cardiff. E qual a sua explicação para isso? Aqui você tem uma maratona com obstáculos. Quando você começa a achar que começa o Campeonato Brasileiro, aí adia jogo, aí você vende jogador, aí o líder do campeonato perde o técnico. Aí o lanterna do campeonato contrata outro técnico e começa a reagir. Aí você tem tanta coisa no meio do caminho que vai criando possibilidades de tropeço do líder nos últimos 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dos últimos 6 campeões, 4 no Brasil perderam para rebaixado. O Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense em 2017, o Palmeiras perdeu para o Sport em 2018. O Flamengo empatou com o Botafogo em 2020, o Botafogo foi rebaixado. Em 2021, o Atlético Mineiro perdeu para o Grêmio. Em 2022, o Palmeiras perdeu para o Ceará. O campeão perde para o rebaixado. Aqui no Brasil, na Inglaterra, na Espanha, não perde. Então, isso cria essa sensação. É claro que é surpreendente o Botafogo.
E é claro que a gente só está imaginando ainda que o Palmeiras, ou o Grêmio, ou o Bragantino, eventualmente o Flamengo, alguém pode tirar o título do Botafogo. A gente só está pensando nisso porque o Botafogo é um time que não ganha o título faz 28 anos. O Red Bull, sem fazer trocadilhos, o Red Bull tem gás? Tem asas, né? Literalmente. Então, o asa eu não quis fazer o merchan, você Tem já asas. fez. Eu só quis fazer o trocadilho. Mas, ô Benja, ó, só com relação ainda ao Mas Botafogo. Tem? Ô Benja, é que é difícil você determinar quem que é o Põe a tabela aí, concorrente. Murilo. Deixa a tabela um minuto aí, porque ó, tem um detalhe lá, mano, ó. O Red Bull joga, o Red Bull tem um jogo a menos que o Palmeiras. Sim, mas, ô Benja, O Red Bull pega quem agora? O Red Bull perdeu o Bragantino na quarta-feira. Não, o Red Bull tem um jogo a menos, ó. Joga na quinta-feira. Ele tem o jogo do Flamengo. É que foi adiado também. Foi adiado Ele ganhou do Atlético na semana passada, hoje enfrentaria o Flamengo. Ó, o Red Bull adiado. joga contra o Goiás na quinta-feira. Mas, ô Benja, é difícil a gente determinar aqui quem que é o concorrente do Botafogo, né, PVC? Em Porque Goiânia. Não tem em concorrente. determinado momento era o Palmeiras, aí depois passou a ser o Bragantino, já foi o Grêmio, já foi o Flamengo, mas todos esses times acabam derrapando. Mas pro Botafogo, PVC, essa partida que foi adiada contra o Fortaleza foi ruim. Porque o Botafogo, se ele enfrentasse Fortaleza na terça-feira, o Fortaleza ia mandar um time C pra pegar o Botafogo, como o Fluminense fez. Não ia. Ah, será, não PVC? ia. Informação. Não ia. Informação. PVC. Informação Ia de colocar dentro os do titulares? Ia. Informação. Duvido. É só você pegar. Eu tô dando informação. O Fluminense ontem também colocou um time praticamente diferente reserva a e situação. perdeu. O Bragantino, o Fortaleza poupou 4 titulares contra o Vasco, 6 titulares contra o Bahia. E a programação era time titular na terça-feira contra o Botafogo e time titular na final contra o trabalho do Fortaleza era para isso. Agora, o Botafogo queria adiar o jogo. Queria porque pensou como você está pensando. Eu estou dando informação de dentro do vestiário do Fortaleza. O Fortaleza ia escalar titulares. Mas é claro que você estava com o olhar na decisão. Podia escalar titulares. escalar Os caras iam jogar sábado Tô falando e outra. Outra, aí tem a viagem até o Uruguai. PVC, como os caras vão jogar Estou falando de escalão. Seria uma A gente baita não vai loucura. voltar no tempo, o jogo já foi adiado. Mas eu estou dando. Isso é informação. O Fortaleza escalaria titulares. Com um olhar na decisão, Baita loucura. podia perder o jogo. Eles são loucos. Numa dessa perde teve jogador, tem o desgaste da viagem até o Uruguai. Mas se eles fossem escalar um time completo e tivesse para na final... E os outra, caras Benja, loucos. para pensar, ia pegar aí o líder da competição, o jogador quando entra em campo ele quer jogar, daqui a pouco o Sheik pode até falar a respeito disso, já que tá em campo o cara não vai ficar tirando o pé. Aí, por exemplo, a gente que tá aqui do lado do Uruguai, uma viagem mais curta, mas quem tá lá em Fortaleza, uma viagem muito mais O longa. fato é que o Botafogo vai Loucura. pegar o Fortaleza interessado em ganhar os 3 pontos. Agora sim. Muito interessado em ganhar os 3 pontos. Agora sim. Porque ele precisa classificar para a Libertadores. Então, mesmo escalando titulares, garanto para você que escalar titulares. Mas não importa, não tem como voltar atrás. Agora já era. Se você tiver... O Botafogo queria jogar na terça-feira. O jogo foi adiado por causa da interrupção de Botafogo e Atlético Paranaense. O que a CBF fez ao Tinha um adiar o prazo de jogo 66 foi horas. correto. O Fortaleza não queria jogar. A direção do Fortaleza queria o adiamento. A direção do Botafogo queria o jogo. Porque o Botafogo percebia que podia acontecer Lógico, o claro. que vai acontecer. Eu também, se fosse Fortaleza, não jogaria. Agora, o título está na mão do Botafogo. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que isso é bom para o Botafogo. Isso pode acontecer. Já teve viradas desse tipo? Já. O Flamengo de 2009, nessa altura do campeonato, estava 9 pontos atrás. Ó, faz o seguinte aqui, ô Murilo. Coloca aí os 5 próximos jogos do Botafogo. Vamos fazer aqui uma simulação. Lógico, é no C. Ó, hoje, Botafogo e Cuiabá. Se ele ganhar, tranquilo. O Mano já acho que não ganha. Ah, cara, eu não confio muito no Botafogo, não. Pra mim, o Botafogo é igual aquelas babá que derruba criança, não é confiável. Que bonito. Mas que comparação sutil, velho. É uma delicadeza. Ó, Botafogo e Palmeiras. É um jogo para empate se o Botafogo ganhar do Cuiabá hoje. Pode falar? O Palmeiras ganha lá. Puta, eu também acho, cara. O Palmeiras ganha lá. Eu gosto de ver o circo pegando fogo. O Palmeiras, eu tenho certeza. Lembra? Teve um Bozo que pegou fogo, lembra, PVC? Eu vou falar, ainda bem que eu não tô na tela. Se eu falo eu tenho certeza e perde, eu viro meme. Vasco e Botafogo. O Vasco ganha. Ó, o que eu tô falando, Tem suas previsões também, vou te falar. Eu vou perder todos Você é os mal de palpite, né? eu na KTO aqui nesses 3 meses eu tô bem pra caramba. De 408 palpites eu acertei 1. Mas, né, Murilo? Mas, Vasco e Botafogo. O Vasco vai ganhar. O Vasco melhorou muito.
E a torcida do Vasco tá ali. O jogo é em São Januário ou no Maracanã? O jogo é, em princípio, no Raulino de Oliveira. Por quê? Porque o Maracanã está fechado pela Libertadores, o jogo é no dia seguinte da final da Libertadores. O Vasco tem confiança de trazer o jogo para São Januário sem o veto da polícia. Mas por que não pode o Vasco jogar em São Januário? Porque a polícia não quer clássico em São Januário. Em princípio, a polícia não quer clássico em São Januário. Mas o Vasco confia, não vi se teve definição na sexta-feira, mas em princípio o jogo está marcado para Raulino de Oliveira. O Vasco confia em trazer o clássico para São Januário. Vou te falar, o que faz com o Vasco no Rio também é uma sacanagem, vai. O Vasco é um clube perseguido no Rio. Primeiro deixaram o São Januário lá fechado um tempão por uma alegação absolutamente insana. O único ponto é que se você vai fazer clássico em São Januário, a polícia tem que dar garantia. Que dê. Mas aí você joga com... Você vai jogar com o Botafogo... Joga com 90% em São Januário e 90% do Maracanã. Você vai jogar com o Botafogo no Newton Santos? Pode. Você vai jogar com o Flamengo no Maracanã? Pode, Fluminense. A divisão de torcida tem que ser igual. Tudo bem, mas tem que ter. Ó, Botafogo e Grêmio. Pô, o Grêmio é casca, hein? O Grêmio ganhou ontem de novo. Você viu o Luiz Soares? O Grêmio é o melhor ataque do campeonato nesse momento com 50 gols. O Luiz Soares fez 10 e deu 9 passes. É impressionante, né? Impressionante. Joga muito. Esse cara é guerreiro. Não, guerreiro é da LDU. Que bateu um pênalti ontem, que pelo amor de Deus. Mas fez o gol que precisava. Olha lá, Bragantino fez o gol que precisava. Bragantino e Botafogo. Você já disse que o Botafogo perdeu 5 jogos. Você já disse. Ó, fecha aqui, ó. Não tem problema. Abre aí, Murilo. Murilo, eu vou falar com você. Dos 15 pontos. Botafogo não vai ser campeão brasileiro. Dos 15 pontos, quantos ele faz? Põe os jogos aí. Botafogo faz... Não, tô falando assim, quanto o Grêmio vai ganhar... Quarto. Faz 5, 6 pontos nesses jogos aí. Tá. Vai perder 2... O problema não é só o Botafogo fazer 5, 6 pontos calma, aí. calma, São os concorrentes, calma, Benjamin. Então, calma. Que também não fazem pontos. Calma. Quantos pontos o Botafogo faz aí pra você? Faz 9. 15? Ganha do Cuiabá, ganha do Vasco e ganha do Grêmio. Botafogo não ganha no Vasco. Ô, mano, faz quantos pontos o Botafogo aí? 8 pontos. 2 vitórias e 2 empates. Se fizer 8 pontos, acabou o campeonato. Vou sobrar 3 jogos. Eu tô achando que o Botafogo não vai abrir mão do título, Vou não, sobrar Benja. 4 jogos. Apesar de muitas vezes deixar derrapar também. Pô, Mas o problema são os concorrentes, Benja. Põe o Palmeiras aí. Então vamos ver, põe o Palmeiras. Pô, o Palmeiras contra o Santos, Benjamin. O Palmeiras abre o placar e toma uma virada, cara. Tudo bem. Pô, Palmeiras... Vamos ver o O Palmeiras Palmeiras. mudou do jogo do Santos pra cá. Olha o Murilo, ele já põe eu na tarde, já lá, né? Botafogo não vai ser campeão brasileiro. É bom, né, Murilo? Mas eu falei mesmo. Você não colocou palavras na minha boca. Botafogo e Palmeiras, dá Palmeiras. Palmeiras e Atlético Paranaense aqui, dá Palmeiras. Flamengo e Palmeiras lá, dá Flamengo. Palmeiras e Inter, jogo difícil, dá empate. Fortaleza e Palmeiras lá, dá Fortaleza. Faz 9 pontos. Se o Botafogo fizer 6, diminui de 6 para 3. Essa projeção é para 5 jogos. Se cair para 3, acabou. Não ganha o campeonato. Aí faltam 3 jogos do Palmeiras, né? Faltam 4 do Botafogo. Não, então. Mas aí só. Mas se chegar nessa situação, não ganha. Faz quantos pontos o Palmeiras? Palmeiras aí eu acho que faz 9, Benja. 9 pontos. Faz quantos, Paulo? 9. 9 também. Põe o Red Bull aí. Coloca o Red Bull, Murilo. O meu Red Bull Bragantino aí. Contra o Goiás, eu acho que dá Red Bull. Dá. Contra o Corinthians, acho que dá Red Bull. Contra o São Paulo. Olha, eu acho que dá Red Bull. São Paulo no Morumbi é forte. Se fosse fora, certeza que São Paulo perderia. Mas no Morumbi... Bragantino e Botafogo, eu falei que dá Bragantino. E Inter e Bragantino, eu acho que dá Inter. Tá, e a torcida do Botafogo tá muito tranquila, porque esse aproveitamento que você passou do Bragantino é excelente, porém, a gente sabe o seu aproveitamento, né? 3, 6, 9, Botafogo, o Red Bull nas minhas contas faz 12. Então, olha lá. O Bragantino, o Benja te dá asas. É, exato. Vem cá, vocês têm visto? Peraí, põe aí, Murilo. Quantos pontos faz o Red Bull? 9. Eu botei quantos pontos faz o Red Bull? Você falou 12? 12 de 15? Coloca aí, Murilo, de novo os jogos. Goiás e Bragantino, quem ganha? Eu acho que o Bragantino vence.
Bragantino e Corinthians. Acho que o Bragantino vence. 6. São Paulo e Bragantino. Da São Paulo, eu votaria no São Paulo aí. Bragantino e Botafogo. Bragantino. Eu acho que empate. Inter e Bragantino. Confronto do título. 1, Aí 4, Inter. 5, 8, 9. 9. Empata com o Goiás, ganha do Corinthians. Empata com São Paulo, ganha do Botafogo, empata com o Inter. O Bragantino não tem essa tradição também, Benja. Eu acho que na hora do vamos ver dá uma derrapada, cara. Eu acho que o Bragantino vence os 2 primeiros ali, perde do São Paulo, empata com o Botafogo e perde do Inter, 7 pontos. O problema do Bragantino vai ter perdido pro Atlético em casa. Ô, PVC. Exatamente. PVC, nós já vimos aí as projeções. Ô, PVC, coloca aí, Murilo, quinta-feira, quarta, quando foi o Palmeiras lá meter um chocolate, isso quinta? Quarta-feira. Foi quarta, 5-0 no São Paulo, que São Paulo não viu a cor da bola. Olha o que o Dorival Júnior falou, mano, PVC, você que tá em casa nos assistindo aí, coloca aí, Murilo, coloca aí o Dorival. Coloca o Dorival Júnior aí, e olha que eu gosto do Dorival, hein, eu sou fã do Dorival. Pô, mas ô Dorival, essa não, né, velho? Põe aí. Na minha opinião, sem atingir de maneira nenhuma as equipes que têm esse tipo de gramado, até porque eu também trabalhei no Atlético Paranaense e é uma equipe que tem esse gramado, então de uma maneira ou de outra eu fui beneficiado naquele período. Eu acho que é muito desigual você jogar um gramado normal, natural, para um gramado como esse. Hoje, na Holanda, gramados assim sintéticos estão proibidos. Eu acho que alguma coisa de negativo eles perceberam para que não aprovem um tipo de gramado como esse. Agora, se foi aceito para dentro da competição, eu não tenho que falar nada. Apenas é lamentável porque o próprio São Paulo teve vários jogadores aqui com algumas lesões. Dorival Júnior. São Paulo eliminou o Palmeiras aonde na Copa do Brasil? No Allianz. Não tinha gramado sintético? Não tinha gramado sintético? Quantos jogos, mano, o São Paulo ganhou fora de casa no Brasileirão? Nenhum. Campanha pior que a do... pior não. O São América tem 11 jogo a jogos. mais. Então, mas o São Paulo tem 6 pontos. Quantas vitórias o São Paulo tem fora 0. de casa? Rosca. Em todos os gramados, em todos os jogos é gramado sintético? Patético. Ah, Paulo, desculpa, PVC. Adoro o Dorival, pra mim Dorival faz um trabalho no São Paulo espetacular. Bom, Eu falei com ele sobre isso ontem, e porque eu não escrevi que ele falou Ele por te causa atende? da derrota. Ele ficou chateado porque eu escrevi uma coisa parecida com o que você está dizendo. Mas eu não escrevi que ele disse porque perdeu. Inclusive eu frisei que ele falou porque foi perguntado na coletiva. Teve uma pergunta na coletiva sobre o assunto e sobre a repetição de lesões do São Paulo no gramado do Allianz Parque. O São Paulo teve lesão de articulação do Ferrarese, do Galopo e lesão muscular do Lucas. O que eu disse foi, o Dorival jogou pela 4ª vez no Allianz Parque. Ganhou pelo Ceará, ganhou pelo São Paulo e empatou pelo Flamengo. Nas 3 vezes ele não falou sobre isso, mas desta vez ele foi perguntado sobre isso. Ele responde, eu falei no caso do jogo do Flamengo. Porque no caso do jogo do Flamengo, ele foi criticado por ter escalado o time reserva e ele disse, eu vou escalar, não posso escalar o mesmo time em 2 jogos seguidos em gramado artificial por causa do desgaste. Hoje o São Paulo vai ser reserva na Arena da Baixada contra o Atlético. Ele não vai repetir a formação porque ele acha que não pode jogar 2 jogos seguidos no Allianz Parque. 2 jogos seguidos em gramado artificial. Eu acho, ele não falou por causa disso, ele falou por causa da pergunta. Mas é claro que o Palmeiras ganhou porque foi melhor. o PVC, isso aí é blá blá blá. Você toma de 5-0. O São Paulo não viu a cor da bola contra o Palmeiras. Aí o repórter pergunta, Dorival, e o gramado sintético? Fala, olha, gente, depois de tomar 5-0, eu não vou falar do gramado sintético, eu não tenho o que falar, ponto. Sim. Entendeu? Ah, mas ele foi perguntado, e aí o Dorival deu uma baita de uma desculpa. Conversei com ele longamente sobre isso ontem. Muito. Mas as pessoas, os caras só gostam quando a gente elogia. Olha, o cara é o máximo, o cara é o melhor do mundo. Eu não tô falando que o Dorival é ruim. Pra mim o Dorival é o grande responsável por esse título de São Paulo. O Dorival, pra mim, se fosse pra ir pra seleção de Dorival e Diniz, pra mim teria ido o Dorival. Agora, falar de 5-0 agora não dá, mano.
Não dá. Falar do gramado sintético, depois tomar um O Palmeiras ganhou chocolate. porque jogou melhor. E ontem jogou uma partida boa contra o Bahia e podia ter feito 2-0. Teve 2 gols perdidos pelo Breno Lopes, que não se perde. Era para fazer 2 ou 3-0 ontem e não conseguiu vencer o jogo com o mesmo. Até porque jogou 2 partidas, jogou uma partida o Palmeiras na quarta-feira num nível altíssimo, que repetir fisicamente 3 dias depois, não pelo gramado sintético, não é muito simples. A questão do gramado é simples. É lógico que o certo seria ter só grama natural no Brasil. Acontece que no Brasil, hoje, é melhor jogar no gramado sintético do Engenhão do que no gramado natural do Maracanã, esburacado. O que é inacreditável, sabe que Pero Vaz de Caminha escreveu: nesta terra em se plantando tudo dá, menos grama. Porque grama no Brasil não dá. Na Inglaterra chove 10 meses por ano. Aqui faz sol 365 dias por ano. Lá tem grama e aqui não tem. Você me lembrou daquela propaganda, lembra antiga? Com o Maná, a do Bando Dá, lembra? Lembra dessa propaganda? Lembro. É choro, é choro. Ô, Benja, eu gosto muito do Dorival, acho um cara muito competente, inteligente, mas a declaração dele foi patética, cara. É claro que quando você perde um clássico já tem peso 2, e perdendo por 5, como foi, e o Palmeiras passeando, é nítido que ele tentaria arrumar alguma desculpa ali, ao invés de bater no peito e falar: errei, meu time foi mal, o São Paulo não entrou em campo e o Palmeiras passeou. É isso que ele deveria ter dito, porém, o Dorival, ele foi, pra mim, muito infeliz ali quando ele tenta justificar, através do gramado, Benja, falando por que o São Paulo não jogou tão bem. E eu concordo com o PVC, é muito melhor você jogar num campo sintético, regular, do que num monte de pasto que a gente vê por aí. O gramado do Maracanã é um deles, tem outros Castelão, dentro do Brasil. Mineirão, Arena MRV, teve outro Atlético Fluminense. Exato. O ideal seria ter só grama natural. Mas no Brasil hoje, é melhor jogar no gramado sintético bom do que no gramado natural E ruim. outra, o PVC, por mais que digam: mas a lesão que aconteceu do Ferrarese, etc e tal, a lesão do Dudu que aconteceu, etc e tal, tá atrelado ao gramado sintético? Pode estar, não é comprovadamente um fato A concreto. do Bruno Henrique foi no Maracanã. Exato. Foi multiligamentar. O Mosquito, quando ele ferrou o joelho também na Arena Corinthians, foi num lance isolado na ponta direita do estádio, que é gramado O Neymar natural. machucou aonde? Exato. Então, Benja, Foi não no existe uma comprovação de que essas lesões estejam atreladas ao gramado sintético, é fato. O próprio Lucas, ele teve uma lesão muscular, que se machucou sozinho, não tem nada a ver com travar o pé no gramado e se lesionar. Há estudo que diz que o sintético é pior para lesão articular. E que os sintéticos mais modernos, o mais moderno do Brasil hoje é o do Engenhão, diminuem esse risco. Agora, não é exclusividade, senão o Bruno Henrique não teria uma lesão multiligamentar no Maracanã. Vamos lá pra Ilha de Caras, que chegou o Emerson Sheik. Ô, Sheik, meu ídolo. Hoje estamos aqui, tá o Mano, tá o PVC. Já emenda aí, Sheik. Foi choro do Dorival, falar depois de tomar um chocolate 5-0. Não, mas a grama sintética. Boa tarde, narigudo, ignorante. Mais uma vez, vocês estão muito bem acompanhados, viu? Meu Deus do céu. O PVC não tá negócio bem é o seguinte. acompanhado? Ele falou Nunca. nós. Nesse momento, nunca. Do lado esquerdo dele, pelo amor de Deus. Daqui a pouco começa as atrocidades dele aí, tá vendo? Seguinte, chororô. Eu admiro e sempre vou elogiar o trabalho do Dorival, e não somente agora no São Paulo, campeão da Copa do Brasil, não. Mas nesse caso aí, chororô. Nada justifica o São Paulo, que é grande, levar 5 gols do Palmeiras, que também é grande. Agora, esqueceu o futebol que o Palmeiras apresentou nesse jogo e a incapacidade do São Paulo de fazer uma boa partida e jogar responsabilidade no gramado, ela é tão catastrófica quanto ao comentário do Dorival. Ô, Sheik, você chegou agora rapidinho pra você. O Botafogo vai ser campeão brasileiro ou vai dar ruim no final? Não vou pela torcida, que a minha torcida, obviamente, que é pelo Botafogo, mas por tudo que vem acontecendo, por tudo que o Botafogo está fazendo, Botafogo campeão. Ele morde a sopra. Você pergunta se vai fazer sol ou chover, ele fala as duas coisas.
Tô achando que vai ser candidato, hein, mano? Vai? Porra, o Sheik? Né? Campeão, Opa. campeão. Ó, aqui ó, não tem essa, não. O É Sheik, o campeão, Botafogo é campeão. PVC, Botafogo é campeão. Acho que vai ser campeão. Mano. Vai? Acho que só eu, acho que não. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha agora. A gente precisa parar um pouco de falar de esporte, falar de futebol. A gente vai agora com atualizações da guerra. Agora com a Tainá Falcão, direto de Brasília. Tainá, é contigo. Oi, Benja, boa tarde. Bom, tanques e tropas israelenses continuam dentro da faixa de Gaza na operação terrestre que busca reféns e tenta neutralizar alvos do Hamas. O exército de Israel informou que somente no sábado atacou mais de 450 alvos do grupo extremista, incluindo centros de comando e baterias de mísseis. Segundo o ministro da Defesa israelense, o exército está atacando alvos acima e abaixo da superfície, onde ficam os túneis do Hamas. Ele disse que a ordem das tropas é clara: seguir com a operação até segunda ordem. Os bombardeios também continuam a todo momento na região, especialmente no norte. O número de mortos em Gaza passou de 8 mil, segundo o Ministério de Saúde palestino, que é um órgão controlado pelo Hamas. Mais de 19 mil pessoas também ficaram feridas no conflito. Do outro lado, mais de 1.400 pessoas morreram em Israel. E apesar da incursão terrestre, as negociações entre Israel e Hamas para libertar reféns continuam. Os esforços são liderados pelo Catar, que tem um canal de diálogo com o Hamas. Fontes disseram à agência Reuters de notícias que agora as conversas estão ocorrendo num ritmo mais devagar do que antes da incursão terrestre. Bom, gente, tensão também se espalhando na Cisjordânia. 3 palestinos foram mortos por tropas israelenses, segundo o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina. Ainda não há detalhes sobre o caso. Voltamos com você, Benja. Obrigado, Tainá. Daqui a pouco a Tainá volta aí com mais informações aí. Voltamos a falar de futebol. Mas antes de mudar de assunto, Sheik, mano, PVC. Ô, Murilo, coloca aí, cara. Ô, PVC. Um monte de torcedor do Palmeiras na quarta-feira foi ao Allianz Parque. Os caras tamparam, cara, a Crefisa. Tem um vídeo no YouTube até de um cara ensinando como tirar da camisa. Dá pra colocar assim, olha lá, essa é da torcida. Esse é o camisão que tá subindo todo jogo com a tampa do Então, do essa é o que subiu da torcida, mas um monte de torcedores estava indo no estádio com o tampado da Crefisa. E aí, como é que vai terminar essa briga aí, PVC? A Leila conseguiu criar uma articulação de novo da oposição. Não é que a oposição esteja articulada, mas na última eleição, porque a oposição entendia que a Leila não tinha legitimidade para ser candidata, não houve candidato da oposição. Isso não vai acontecer na eleição de novembro do ano que vem. A Leila vai ser candidata à reeleição. Hoje é provável que ela ganhe a eleição de novo, mas vai ter uma oposição mais organizada, que não cresceu ainda o suficiente, mas que está tentando se articular até a próxima eleição. É óbvio que tem conflito de interesses. Ela falou, ela se colocou num discurso muito infeliz, acima da condição do clube, né? Quando ela diz, tentar falar a frase textual como ela falou para não cometer nenhum deslize. Chamou de aventureiros os que estão na oposição, chamou de destruidores em vez de opositores e disse se eles se voltarem, o destino do Palmeiras pode ser voltar a ter como grande alegria quando escapar do rebaixamento. A alegria do Palmeiras não era quando escapava do rebaixamento, antes da Crefisa. Se você pegar de 2004 a 2014, o Palmeiras se classificou para a Libertadores 4 vezes. Você vai pegar o ano especificamente de 2014, que foi um ano terrível, que o Palmeiras foi escapar do rebaixamento na última rodada, naquele ano especificamente é verdade. Mas se você for pensar assim, o São Paulo brigou para não cair, nunca foi rebaixado, mas brigou para não cair, o Corinthians foi rebaixado, o Vasco foi rebaixado 4 vezes, isso não tira a grandeza do clube. Então, ela criou com o próprio discurso um problema com a torcida.
e reacendeu uma oposição dentro do clube. Ô, Verinha, vem cá, Verinha. Olha a Verinha de Halloween, velho. Oi, gente. Olha a Verinha Oi, boa de tarde para Halloween. todos. Aí, Então, Verinha. hoje é Halloween, eu tô representando a bruxinha. E oi, Sheik. Beijo. Oi, amor. Então, eu ia fazer uma pergunta para o PVC. Faça. Gostosura ou travessura? Travessura. Travessura? Então, tó, o chapéu. Você não quis gostosura, que é os doces. Gostosuras? Ah, meu Deus do céu. Ô, Verinha, manda um abraço. Você pode mandar um Gostoso, abraço pronto. pro nosso querido amigo que tá aí, mandou um abraço pra todo mundo aqui, pro Sheik, pro Mano, pro PVC. Manda um Devolvi. abraço. Fala assim, Grafite, um beijo pra você, Grafite. Ah, eu quero mandar um beijo, um abraço pro Grafite. Grafite, um beijo pra você. Se tiver o Grafite e o Sheik no penhasco, quem você salva? Ah, eu salvo o Sheik. É um amor, velho. É um Grande amor. Grafa, um É um abraço. amor. Ô, Sheik. Toma. Ô, Sheik, teve reunião ontem, Sheik. Teve reunião ontem lá no CT, Sheik. Os Gaviões foram lá ontem trocar uma ideia, porque hoje 6h30 tem Corinthians e Santos, Sheik. Olha lá. Pode ir? Já. Ô, Beija, cenas, imagens como essa aí eu já vi muitas e já vivi muitas, viu? O grande problema aí disso tudo é que o desejo de vencer, a vontade de ganhar, a vontade de fazer bons jogos, de estar na parte de cima da tabela que os torcedores têm e levam até os atletas indo ao encontro dos mesmos, isso não se repete dentro de campo. Então, certamente aí vai ser mais uma conversa. O torcedor está fazendo a parte dele? Tá, de uma maneira passiva, indo lá, é óbvio que tem a permissão da diretoria, mas vai ser apenas mais uma das resenhas, das muitas resenhas. A torcida prometeu apoio no jogo hoje e tal, mas quando o América Mineiro estava lá na arena, a torcida cantava: aí acabo com sua vida se o Coringão cair. Mas quando acabou o jogo. Hã? Quando Não, acabou o jogo. tava rolando antes. Porque o Corinthians contra o América Mineiro foi uma atuação vergonhosa. E tinha um grupo Fala, sim Sheik. cantando. Tinha um grupo sim de torcedores, isso é muito raro dentro da torcida do Corinthians, mas tinha sim um grupo de torcedores cantando aí essa musiquinha. E detalhe, viu? Vamos torcer para que esse grupo de torcedores não inflame toda a torcida e mude o DNA que é do torcedor corintiano de apoiar do início ao fim, quando tem que reclamar é só no final do jogo. E também não tem que acabar com a vida de ninguém, caso isso aconteça. Mas o futebol que o Corinthians atua é horroroso. Há 6 meses atrás eu falei, quando o Corinthians ganhou de São Paulo na Arena, eu falei, o torcedor do Corinthians vai ter 2 alegrias em 2023. É manter o tabu na Arena contra o São Paulo, que o torcedor gosta, e comemorar um não rebaixamento. Falaram que eu tava louco, que eu tava exagerando. Tá aí, mano. Tá aí. Nós estamos caminhando para a reta final e o Corinthians está lá ainda. Hoje, essa rodada ela não é tão ruim. Ela não é tão ruim. Porque mesmo caso aconteça o Corinthians perder... E a vitória do Palmeiras ontem contra o Bahia também deixa o Bahia estacionado lá. É o Vasco passa o Corinthians ou... Não, o Vasco não passa. O Vasco Quem tá passa agora? O Vasco é Goiás. Tem alguém que pode passar hoje pelo número de vitórias só. Então o Corinthians se cair hoje, essa rodada se perder, caso cai uma posição só. Não, mas, ô Benja, tem alguns jogos pro Corinthians que são chave, que o Corinthians não pode nem pensar em perder. Contra o América era um, tinha Era que ganhar. fato, mas é que tá, naquela conta que a Compensou gente o Cuiabá. fez, Compensou o Cuiabá. o Corinthians acabou compensando contra o Cuiabá, porque era uma vitória pouco provável o Corinthians ter lá no Mato Grosso. Isso é fato. Então, nesse ponto, Benja, eu acho que o Corinthians acabou meio que trocando as situações. Era mais óbvio vencer o América e empatar com o Cuiabá do que acontecer o contrário, empatar com o América e vencer o Cuiabá fora. Se o Mas, Santos enfim, ganhar, ele passa o Corinthians pelo número de vitórias. é que... Se o Santos ganhar. O Bahia não passa mais que o Bahia perdeu ontem. É que o saldo do Santos é horroroso, né? Mas o primeiro critério que conta é a vitória. Então, mas nesse ponto, PVC, eu acredito que o Corinthians hoje contra o Santos... Não, você falou o Santos é horroroso, eu também acho. Pra você ter ideia, tem o mesmo número de vitórias do Corinthians. Então, mas o que difere, Benja, são os empates. O Corinthians é um time que empata demais. E o empate ele tá mais próximo da derrota do que da vitória, é fato. Mas o Corinthians ele tem mais empates que o Santos e coloca essa condição de conforto. Aí o Corinthians tem 3 pontos a mais. Mas hoje, Benja, eu acho que o Corinthians vence
vence. Porque o Santos jogando na Arena Corinthians é um time horroroso. No retrospecto do Santos, o PVC é melhor de memória, mas acho que o Santos só tem 2 vitórias na Arena. Domingo passado você falou assim, Benja, eu acho que hoje contra o América Mineiro vai ganhar. O América já está rebaixado, não tem como não ganhar. Mas o Benja é diferente. Mas é diferente porque o Santos é clássico. Em clássico você joga diferente, é uma postura diferente. Eu vi contra o São Paulo no Morumbi. Você viu quem deu palestra no Santos? Você viu quem deu palestra no Santos? O Mano Brown. O Mano Brown. O Brown. Ontem foi o Joel Jota, mas no jogo contra o Curitiba, os relatos são impressionantes. Conversei com o Mano Brown ontem. Ele é gente fina demais. Ele disse que virou pros caras e falou assim: podia perder de 10 pro Inter, mas tinha que ser trocando. Mas ao mesmo tempo diz: cair não pode. Cara, ele tem uma história com o Santos espetacular. Ele conta que a primeira vez que ele foi no estádio, a segunda vez que ele foi no estádio foi um Santos e Palmeiras, eu lembro desse jogo. O Santos fez 1-0 com 8 segundos de jogo. Gol do Juari. E ele estava na torcida do Palmeiras com a camisa do Santos. Os caras foram lá e tomaram a camisa dele. Ele tinha 8 anos de idade. Foram lá e tomaram a camisa dele. Ele deu a camisa, trocando porque ele não entrega sem trocar. Genial. E o Santos está fazendo uma palestra por jogo. A cada jogo tem um convidado. O mais espetacular foi o Mano Brown, que tem esse DNA santista. O Brown é fantástico, é santista doente. Mas que ponto também que tá o Santos, hein? Tem que chamar artistas para dar palestra. Eu queria... É mais legal do que levar Gaviões. Eu queria... É mais legal. Não, eu queria dar uma palestra pro time do Corinthians. Adoraria. Mas, ô Benja, o que muda? E adoraria dar uma palestra pro Duílio. Mas é que tá, Benjamin, não muda nada. Amaria isso. Mas, ô Benja, não muda nada. Esses jogadores do Corinthians, eles não sentem derrota. Infelizmente, são jogadores que já estão aí no término da carreira. São jogadores que não têm mais ambições dentro do clube, porque já ganharam tudo. O Corinthians, Benja, com esse mesmo elenco, na mão de um técnico mais capacitado ano passado, que foi o Vitor Pereira, ele conseguiu extrair desses caras. E ele cobrava e expunha esses caras publicamente. O Santos tem... Vamos lá, com calma. A culpa da situação do Corinthians hoje não é do elenco. Também é. Não é do elenco, desculpa. O Corinthians, você muda da água pro vinho. O Corinthians é o primeiro time da história que teve 4 técnicos diferentes nas 4 primeiras rodadas do campeonato. Mas é a postura dos jogadores dentro de campo, a postura é você pegar um time, que os relatos são de que o Vanderlei Luxemburgo, que acho que foi demitido injustamente até pelos resultados, mas os relatos são de que tinha atraso em treino dele, atraso em pré-eleição. Então, assim, cara, você troca um técnico que pensa de um jeito, coloca outro que pensa muda sistema de marcação, muda sistema de saída de bola, muda como a bola chega no ataque, muda tudo 4 vezes no ano. Mas o PVC... Aí você vai dizer, o Gil não tem comprometimento. O Gil, há 6 meses, era o jogador mais criticado dos veteranos. Hoje o Corinthians depende dele pra fazer gol. Mas aí que tá, PVC, isso já mostra a incapacidade, a incapacidade do técnico que tá lá. Mas não é quando o Gil vira referência de centroavante no final do jogo, em muitas partidas isso aconteceu. Mas não é falta de comprometimento do jogador. Mas PVC, é o que você falou a respeito do Mano Brown agora. Muitas vezes falta pro Santos a trocação, pro Corinthians a mesma coisa. O time ele pode estar mal treinado, o time ele pode estar desencaixado dentro de campo, mas o jogador ter postura, PVC, é obrigação. Eu não falei... O Corinthians, PVC, dentro da Arena Corinthians, hoje, muitas vezes, ele é coadjuvante, ele é um gatinho, ele pega um adversário menos qualificado que ele e é posto na roda. Mas a culpa não é porque você tem jogadores sem comprometimento. Ninguém ali tá de sacanagem. Ninguém ali tá querendo perder jogo. O Corinthians tem um problema de planejamento gravíssimo durante a temporada, que passou por 4 técnicos diferentes, até chegar ao Mano, que os jogadores reconhecem uma capacidade melhor de treinamento, uma capacidade... Só que você está no final da temporada com o elenco todo montado errado, que mesmo com o Vitor Pereira estava montado errado. É claro que o Vitor Pereira não foi embora para Portugal por causa da sogra, né? Ele foi embora porque ele não acreditava no projeto do Corinthians, e o Corinthians provou que não tinha razão para acreditar no projeto do Corinthians. Então não é por falta de comprometimento. É claro que quando você tem um lugar onde você vai trabalhar e nada tá certo, você perde um pouco da motivação de trabalhar. Então você vai trabalhar num nível pior durante a semana, vai levar menos coisa pro jogo. Deixa eu te falar, quando você fala, o que o Brown falou é legal pra caramba, na pré-eleição, precisa ter trocação e tal.
Entre outras palavras, a mesma coisa que a Gaviões falou ontem. O que eu acho precisa ter diferente. raça, precisa no ter mínimo, sangue. É no mínimo mais criativo levar o Mano Brown pra dentro da concentração do que levar a torcida uniformizada. O Mano Brown só tem um. A cena da Gaviões, a gente já viu 200 vezes. O Mano Brown na concentração é a primeira vez. A gente já viu 200 vezes. O Corinthians foi rebaixado em 2007, tinha Gaviões na beira do campo toda semana. Quantas vezes metaleiro dentro do ônibus. Quem você sugeriria que fosse dar uma palestra? Olha lá o Brown. E Eu acho. O Brown é Santos mesmo. É Santos, de raiz. coração, assim. Não quer dizer que não quer dizer que esteja faltando trocação. Eu acho genial o depoimento de um torcedor que é a alma do jogador brasileiro. Ele é um artista com formação no Capão Redondo, que comeu o pão que o diabo amassou para estar vivo aqui hoje. Sim, igual a maioria de jogadores. Para não ter virado bandido. Como a maior parte dos jogadores, ele foi lá dar o depoimento e dizer assim: mano, eu tô aqui e eu preciso de vocês para você me dar uma alegria nessa vida. Você imaginou tomar um apavoro do Mano Brown? É isso que ele tá dizendo. É sensacional o depoimento do Mano Brown de sacudir o elenco do Santos por causa disso. É completamente diferente de a gente ver pela enésima vez a torcida uniformizada na beira do treino. Olha aqui, fecha aqui no Mano. Fecha no Mano. Fecha no Mano. No nosso Mano tem o Mano Brown, tem o Mano Menezes, tem o Mano. Ô, Mano, você tem 45 segundos. Você vai dar a preleção hoje para os jogadores do Corinthians contra o Santos. Então vamos lá. 1, 2 e... Ó, tá todo mundo aqui na tua frente. Cássio, Fagner, Gil, Romero. Todo mundo. Elô, todo mundo. Fala. Atenção, elenco. Vocês que durante todo o ano praticamente se arrastaram dentro de campo. Vocês que durante todo o ano praticamente se escondem atrás de marcação. A gente vê um time aí saindo da defesa pro ataque no chutão. Um time que muitas vezes os jogadores, que teoricamente têm mais qualidade nesse meio campo, se escondem do jogo. Não procuram realmente receber a bola. Vocês têm obrigação hoje contra o Santos, que é um adversário direto nessa briga contra o rebaixamento, de se imporem dentro de campo, de honrarem o que a torcida tem feito na arquibancada por vocês. Vocês são jogadores que hoje, independente da história que vocês têm no clube, não tem alma para vestir a camisa do Corinthians. Vocês muitas vezes se escondem. Então é hora de bater aqui, ó, no braço, bater no peito e honrar esse manto que vocês estão vestindo. Já estourou o tempo. É verdade. E aí, Sheik, você tá numa preleção dessa, o que você faz? Ó, Mano foi Já bem. junto a rapaziada, vou pra cima dele e meto a porrada nele. Não dá pra você não. Não dá pra você não. Você sabe, Sheik, não dá. Todo Na mundo, trocação não dá pra você. todo mundo junto? Ó. E vou te falar, ô Benja, pode juntar hoje o elenco inteiro mesmo, é capaz de nem conseguir levantar do lugar. Até chegar onde eu tô, lá no púlpito, não chega, Sheik. Ô, Emerson, na hora que ele fala arrastando, já estão arrastando ele. Já tá arrastando ele. Não, mas o PVC e Sheik, ó, o Sheik também é testemunha. Sheik, você que já vestiu a camisa do Corinthians e você sabe a identificação do tamanho do que você tem realmente dentro do clube, o carinho que a torcida tem por você. Esse time do Corinthians, Sheik, sente derrota? Esse time do Corinthians, Sheik, em muitas oportunidades não se esconde do jogo? Então, eu tô ouvindo vocês dois falarem aí, você e o PVC, e assim, eu acho que os dois estão com a razão. Honestamente, acho que os dois estão com a razão. Essa falta de planejamento atrapalha a temporada de um atleta? É óbvio que atrapalha. Chega um treinador que coloca uma condição de jogo diferente do outro, e isso se repetiu por 4, 5 vezes, 7, 8, enfim, 10. O Corinthians virou uma confusão só esse ano. Falta também comprometimento, bater aqui e falar, ei, esse jogo não, esse jogo independente do que está acontecendo ali na comissão técnica, nós, mais velhos, mais experientes, a gente assume a responsabilidade e vamos vencer porque é importante, o negócio já está batendo no bumbum, vamos atropelar esses caras, vamos pontuar porque lá na frente vai ficar difícil. Acho que os dois sim têm razão e é óbvio, mano, completamente com razão. Muitos atletas nesse elenco do Corinthians não só não sofrem uma derrota, como também não entenderam ainda o que é o Corinthians. Vocês falaram do Gil, e aqui mesmo no Domingol com Benja, foi criada uma polêmica lá atrás, quando eu falei do Gil, que o Gil, ele não era o Gil de 2012, ou 13, 14, enfim, eu não lembro o ano, que joguei junto. E daí o Gil de hoje, Fagner, né? Recado pro Fagner, que se manifestou na época. Fagner, o Gil de hoje, sim,
é muito próximo de um Gil daquele, um cara comprometido. Se tá jogando igual, não importa, mas o comprometimento é igual, você vê isso nos jogos, e um cara que no final do jogo se lança ao ataque e ajuda a equipe. Diferente, inclusive, do próprio Fagner, que lá atrás se manifestou e que hoje ainda continua no banco de reservas, entregando pouquíssimo ao Corinthians. Vota. Ah, eu voto. Candidato, meu candidato. Ele conseguiu dizer que você tá certo e É eu verdade. também. Eu vou mudar meu título pra Mangaratiba. Ô, Sheik, daquele dia até agora, você trocou ideia com o Gil, com o Fagner alguma vez ou não? WhatsApp, telefone? Não troquei ideia com o Gil e nem com o Fagner. Eu vou arriscar aqui, Benja, sobre o Gil. O Gil me conhece o meu caráter, é um cara que eu gosto muito do filho dele, inclusive, e tenho certeza absoluta que ele não ficou chateado comigo. Pode até, Emerson, que comparação, logo eu e tal, você é meu parceiro, isso, aquilo, mas a gente está aqui para poder falar a verdade. Sobre o Fagner, eu nunca fui amigo do Fagner, a verdade é essa, nunca foi meu amigo, nunca frequentei a casa do Fagner, o Fagner nunca frequentou a minha casa, nunca tive rolê com o Fagner, era coisa do dia a dia, coisa do treino e ponto. Nunca teve o perfil para ser meu amigo. Então, com o Fagner, certamente, não falei, acho que também não vou falar e também não sinto muita vontade de falar não, viu, bem? Ó, o Sheik raiz, velho. Por que o Fagner não tem perfil para ser seu amigo? Qual que é o perfil para ser seu amigo, Sheik? Não tem barco. Não é isso. Ô, Benja, eu sou um cara da resenha, eu sou um cara transparente, eu sou um cara simpático, brincalhão, eu sou muito bem relacionado no mundo do futebol, onde eu passei, e não foi só jogando no clube, não. Onde eu passei, fiz muitos amigos quanto da minha resenha. Eu sou um cara sincerão, a galera se amarra na minha. E quem não compartilha desse tipo de pessoa, desse perfil, não se encaixa pra mim pra ser meu brother, ser meu parceiro. E assim, tá tudo bem, cada um tem seu jeito, entendeu? Não tô falando que tem que ser parecido comigo pra ser meu amigo. Mas assim, cara, eu sempre fui um cara maneiraço, que todo mundo curtiu, boa praça. Eu tenho uma frase do Andrés, que ela se perpetuou, acho, dentro do Corinthians, né? Quando o Andrés fala do meu perfil. Assim, eu sou aquele malandro, bandido, só que do bem, aquele cara legal que não engana ninguém, que não trapaceia, um cara honesto, um cara parceiro. Só que, eu sou um cara do mundo, Benja. Sou um cara do mundo, que brinco, que eu sei das maldades do mundo, não me relaciono com gente ruim, com gente estranha. Então, assim, eu sou um cara que sou muito dado, mas eu sei o cara que tem a maldade, aquela coisa ruim mesmo, sabe? O cara que se finge de bonzinho e é traíra. Eu não sou esse tipo de cara. Eu sou o cara que é papo reto, é na lata. Se tiver que falar alguma coisa, eu vou falar e ponto. E assim, vão gostar, porque eu também sei falar, eu sou desenrolado pra falar. Olha, ô narigudo, você deixou o mano falar mais do que eu lá. Porra, na moral, tá me dando pouca moral, me dá mais brecha, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu sou um cara bem querido e bem quisto, assim, no meio do futebol, no mundo do futebol, eu sou um cara muito bem relacionado, graças a Deus, bem, assim, e a minha maior riqueza, e é uma frase que fique, tá? A minha maior riqueza, como vocês brincam, a Ilha de Caras, o barco, a minha maior riqueza no futebol, isso é a minha palavra, né? Isso eu falo diante de Deus. Isso é a minha palavra. Minha maior riqueza no futebol é o relacionamento que eu fiz. Isso não tem preço. Ô, mano, o bicho precisava falar, né? Precisava. Ele tá aqui, tá bem engasgado. E outra coisa, mano, não convidem pra uma pizzada Fagner e Sheik, né? Quer saber, ô Benja, nessa questão aí, quando o Sheik ele tinha feito a crítica ao Gil, e era uma crítica pertinente, primeiro, o Sheik em nenhum momento ele faltou com respeito ao Gil. Ele condicionou ali a crítica ao rendimento do Gil dentro de campo. Hoje em dia, Benja, o que existe de jogador chiliquento e milindrado, com uma série de coisas, quando você fala bem, o cara não te liga assim, também não tem que ligar. Se você elogiar por algum motivo, o cara tem que aceitar o elogio, assim como tem que aceitar a crítica. É diferente de aceitar uma ofensa, e não foi isso que aconteceu. O Sheik fez uma crítica pertinente ao Gil e tem totalmente a minha solidariedade. Parabéns, Sheik. Você não é pipoqueiro, nem dentro nem fora de campo. Gosto muito de você, cara. Eu não sei ainda se eu gosto tanto assim de você, mas
Mas já me chamou pra ir no barco. Foi babar ovo Não, pra mas ele, não é tomou babar ovo. invertida. Ele pode até não gostar de mim, mas tem muitas pessoas que não gostam de mim, mas eu gosto do estilo da pessoa. Por exemplo, PVC Ô, Benja, é outro cara que não gosta de mim, mas eu gosto do estilo dele. Você não gosta do tenho mano, PVC? É que não tem o Você barco. não gosta do mano? A gente não tem o barco. Aí, tá na hora da fezinha do Benja, roda a vinheta aí. Não tem barco, é PVC? Tá louco, hoje em São Paulo precisa de barco. Tô olhando o estúdio aqui, velho. Já vi Noé passando aí. Rapaz, mas tá um dilúvio, Você é louco, se na alagar Paulista. Paulista, imagina Santo Amaro. Nossa senhora. Mas vamos lá pra fezinha do Benja lá que eu já acessei a KTO.com. Goiás e Botafogo hoje. Eu vou de Botafogo 2-1. É Vasco, viu isso aí? Desculpa, Explicar pra você, Vasco. Começou hoje no futebol. Nossa, isso aí se der um copo, também não consegue fazer um ó com um copo, cara. Nossa. Não, eu posso falar, eu achei estranho. Eu falei, pô, mas Goiás e Botafogo já foi, né? É Cuiabá. Nossa. Não é, porque sabe o que acontece? Eu vou explicar pra você que tem casa. Eu pego o reflexo aqui, às vezes. Como você sai de casa sozinho? Eu não saio. Sua esposa devia responder um processo por abandono de incapaz quando você vai dar a volta sozinho no quarteirão. A Rê me deixa aqui na CNN. Goiás e Vasco. Eu tô indo de 2-1 pro Vasco. E olha como é que estão as odds aí na KTO, as probabilidades. 2,54 pro Goiás, 3,20 o empate e 2,85 pro Vasco. Eu vou de Vasco 2-1. Vamos lá pro próximo jogo. Você vê, agora eu me virei, mano. Eu enxergo melhor o escudo do clube. Vamos pro próximo jogo, Murilo. Vamos, Murilo. Travou, Murilo? Olha lá, Furacão em São Paulo. São Paulo sempre sofre lá, né? E o Dorival hoje tem um gramado sintético. Vai jogar com reserva. Eu tô indo com 1-1. Eu vou de 1-1. Eu acho Já que perdeu de novo. eu tô indo 1-1. Já E levou olha- outro fumo. Hã? Já levou outro fumo. O Atlético vai golear o São Paulo hoje. Golear? Pô, São Paulo Ó, reserva. Vamos ver como fora é que de estão casa. as odds aí, ó. 1,96 pro Furacão, 3,40 pro empate e 4 pro São Paulo. 4 pro São Paulo, ou seja, aqui na KTO o grande favorito hoje é o Furacão. Vamos pro próximo jogo aí da rodada do Brasileirão, Corinthians e Santos. Eu vou no 1-1. Eu vou no 1-1, o Brown deu uma preleção lá, acho que o Santos vai reagir, né? O Brown é o Brown, né? Então eu tô indo de 1-1. Olha as odds aí, 2,10 pro Coringão, 3,3 o empate, 3,60 pro Peixe. Vamos ver. Eu tô super bem, PVC. Em 3 meses eu acertei um palpite. Vamos pro próximo. Inter e Curitiba, 4-0 pro Inter. 4-0 pro Inter. O Ener Valencia vai fazer 3. E olha as odds aqui na KTO. 1,35 pro Inter, 5 o empate e 9 pro Coxa. Ou seja, se o Curitiba ganhar, velho, é uma zebraça. Tá aí, 9. Tem mais um jogo, né? Ou não? Tem mais um jogo, que é Botafogo e Cuiabá. Você falou que não agora há pouco. Eu vou explicar por quê. Uma coisa é o que eu acho. Outra coisa quando é uma fezinha, né? Fezinha é fezinha, né, mano? Fezinha é fezinha. Poço de contradição. Então, bora, Botafogo 2, Cuiabá 1. Eu abri o Twitter, os caras xingando já. Que não vira seu Botafogo Botafogo. 2, Cuiabá 1. Olha as odds da KTO. 1,60 pro Fogão, 3,80 o empate e 6 pro Cuiabá. 6 pro Esse jogo Cuiabá. você já acertou. Então você já sabe aí, você acessa KTO.com, faz lá teu cadastro, você precisa ter mais de 18 anos. E olha, gente, é pra brincar, é pra se divertir, sempre com responsabilidade, tá bom? Não é pra sair por aí fazendo loucura. KTO, tamo junto, roda a vinheta, ei! Faça como bem, já. Acerte o palpite. Então, como é que você faz para acertar o palpite? Você começa o programa dizendo que vai dar empate, no meio do programa você diz que vai perder e no final você diz que vai ganhar. A tática vai do shake. acertar de qualquer jeito. Raulzito sempre falava, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que naquela velha opinião formada sobre tudo. Mas olha, a gente vai daqui a pouco, nós vamos lá para Curitiba, lá com o Rafael Amorim. Mas agora é o seguinte, olha, o Conselho de Segurança da ONU marcou uma reunião e isso é outra história. Esses caras metem as coisas no TP pra mim, eu vou lendo,
velho. Vocês põem o TP, eu leio. Vamos chamar a Tainá, grande Tainá lá de Brasília, com mais informações sobre a guerra. Murilo. Bom, eu não tô ouvindo direito, Benja, gente. Tainá, Oi? daqui a pouco, você tá ouvindo agora, Tainá? Tá me ouvindo bem? Não, a Tainá não está ouvindo, daqui a pouco nós vamos acertar aqui a nossa comunicação e voltamos a falar disso. Olha, nós vamos parar um pouco agora de falar de futebol, que nós vamos agora com a Tainá Falcão, direto de Brasília, com mais informações aí sobre a guerra. Tainá, é contigo. Oi, Benja. Agora sim, trago informações do Conselho de Segurança da ONU, já com uma reunião prevista de emergência para amanhã à tarde, na intenção de discutir novamente a guerra entre Israel e o Hamas e uma possível nova resolução apresentada pelo Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, embarca nesta tarde para Nova York para presidir o encontro. Esse deve ser o último encontro presidido pelo Brasil, que vai tentar um acordo entre Rússia e Estados Unidos. No total, 4 resoluções até aqui foram rejeitadas, uma delas do Brasil, 2 da Rússia e outra dos Estados Unidos. Sem documentos aprovados, os encontros da ONU não surtiram nenhum efeito prático até agora. Numa entrevista ao podcast CNN pelo Mundo, o embaixador brasileiro Marcos Azambuja disse que a ONU é prejudicada pelas divisões de interesses entre grandes potências. Ainda segundo o diplomata, a ONU não tem poder para resolver a controvérsia dos países fundadores que têm o poder de veto nas resoluções. O Brasil tenta um acordo entre Estados Unidos e Rússia para chegar a uma nova resolução. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou estar surpreso com a escalada dos bombardeios de Israel em Gaza e lamentou o que tem acontecido na região. Na última Assembleia Geral da organização, na sexta-feira, 120 países votaram a favor de um pedido de cessar-fogo da faixa de Gaza. Mas Israel rejeitou a resolução e, portanto, os ataques continuam. Eu volto contigo, Benja. Obrigado, Tainá. Daqui a pouco você volta com mais informações aí. Ó, galera, nós vamos fazer um intervalo rapidinho na volta, que tem muito mais. Domingão com Beija, não sai daí não. Caramba, hein, mano, o PVC tem treta, velho. O mundo tá muito louco, né? Você viu? O mundo tá... Tamo de volta aqui no Domingão com Beija. Rapaz, meu Deus, eu vi um submarino passando aqui na Paulista agora. Olha o dilúvio que tá aqui. E dilúvio teve ontem de gol, hein, PVC? Que jogo, hein? América e Grêmio, hein? O Luiz Soares, já falei do Luiz Soares, né? 10 gols, 9 assistências, é o líder de assistências de passes para gol do Campeonato Brasileiro. O Rodriguinho faz 1-0. O Grêmio vai empatar e virar o jogo. Pênalti sofrido pelo Soares. O Reinaldo Cobre faz. Depois vem o gol do Soares. Você acha que o Soares é o melhor atacante hoje no futebol brasileiro? Não, o Tiquinho, se você pensar no número de gols, na porcentagem de gols... Se gols... você tivesse que contratar hoje, você contrataria o Tiquinho ou o Soares? Não, o Tiquinho. Porque o Soares está machucado, tanto que vai embora do Grêmio no final do ano. Se tivesse Tiquinho e Soares, contrataria o Tiquinho? O Luiz Soares vai embora em dezembro, porque ele não tem condição física suficiente. Mas ele fez uma temporada exuberante no Grêmio. Eles são primos, PVC? Quem? O Tiquinho, Soares e o Soares? Não, um é Soares e o outro é Soares. Ah, só perguntei. Eu já não duvido mais nada. Depois que o PVC tem treta, eu perdi até o rumo. Se você pensar... Sabe que é louco, cara? Porque esse time do América, ele tá rebaixado, mas o time não é ruim e joga bem, cara. Desses times que estão no Z4 é o que melhor joga bem, já não merecia cair, não. Tem o Benítez que tá jogando bem, tem o Mastriani aí também, que marcou 2 no Grêmio, aí também é bom jogador. O time do América, eu concordo com vocês, cara, não é um péssimo time, não. Infelizmente vai cair. Sheik, esse time do América em último lugar é injusto. Agora, o Grêmio também foi buscar ali. Eu achei que o Grêmio não ia conseguir reverter ontem, não, Sheik. E de virada, né? Até porque, como o Ignorante está falando aí, realmente o time do América é um bom time. Se olha alguns jogos do América dentro do Brasileirão, é impressionante como que o América está nessa situação, né?
Então não condiz assim com bons jogos do América, e tem jogadores individualmente assim que são bons, Benja. É estranho, bem estranho o América, mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente difícil e que, se vacilar, não adianta só fazer bons jogos, tem que pontuar. Fica de lição aí para a turma aí que acha que é o suficiente jogar bem. Jogamos bem, mas perdemos. Valeu, legal pra caramba. Essa frase do Sheik pode mudar o rumo do futebol brasileiro. Vocês não perceberam, ele foi bem. Qual é? Não basta jogar bem, tem que pontuar. Mas se o Sheik fugir do óbvio, ele se complica. É melhor deixar ele assim. Continua assim, faz o básico, Sheik. Ontem o Soares. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô em paz hoje, que é a sorte de vocês. Não tá chovendo aqui, o dia tá legal. Apesar que em breve estarei aí com vocês. Aê, Emerson! Deve alguma audiência que ele vem aí. Aí vai aproveitar a viagem. Velho, isso é muito lixo, cara. Ô, Sheik, esse recado aqui é pra você, presta atenção. Você que gosta também, você que pode aí, você que tá pensando em morar lá também em Porto Alegre. Eu vou falar agora o seguinte, o Golden Lake, ele é o primeiro bairro privativo de Porto Alegre. Ele foi inspirado em outro empreendimento da Multiplan chamado Barra Golden Green, que levou aos cariocas nada menos que o melhor condomínio fechado do Rio de Janeiro. É algo extremamente completo, nunca visto por aqui. Mas além de toda a estrutura que vai desde o maior lago de águas cristalinas e balneáveis de toda a América Latina, até um centro próprio de bem-estar. E olha só o que tem: spa, sauna, fitness center, e o Golden Lake fica num local muito especial. É o único empreendimento residencial construído na orla da capital gaúcha. É uma área simplesmente incrível que vem passando por um imenso processo de revitalização. Desde a implementação do Barra Shopping Sul, que é extremamente completo, passando por toda a criação de um polo gastronômico e de outros empreendimentos que ainda estão previstos. O espaço vem se tornando cada vez mais dinâmico. Gente, é coisa de louco. E para completar, rodeado por uma natureza sem igual. Do lado ali do Guaíba, um verdadeiro elemento cultural de Porto Alegre, com aquela vista, aquele pôr do sol que todo mundo conhece e admira e que é um cartão postal da cidade. E tem mais, hein? Isso significa ter a tranquilidade e a beleza natural junto de todo o conforto de uma vida urbana de bairro, com tudo pertinho e melhor, com acesso fácil para qualquer lugar da cidade. E o primeiro dos 7 condomínios previstos já está em fase de finalização. É um empreendimento para ter um lifestyle único e investir no seu futuro e no da própria cidade de Porto Alegre. É o Lake Victoria. Gente, é coisa de louco, é um lugar maravilhoso, é coisa linda, né? É Multiplan. Bom, vamos lá agora para Curitiba com o Rafael Amorim. Rafael Amorim é figura, mano. Bom, muito bom. Ô, Rafael Amorim, hoje tem Furacão em São Paulo. Você não tem treta com o PVC não, né? Imagina, é uma referência, é um espelho que eu tenho na profissão, rapaz. Valeu. Todos vocês aí, menos o Mano, que é muito chato. Tô brincando, Mano. Te concordo. amo. Zoeira, mano. Tamo junto. Mas aí, Rafael Amorim, daqui a pouco, hein? Aqui em São Paulo tá um dilúvio. E aí, em Curitiba? Pô, chove para. Tá desse jeito. Mas aqui onde eu estou, que é o Espaço Boulevard da Arena da Baixada. Ah, olha ali! Se liga ali! CNN ligada, papai. Abre o portão que a gente chegou. E o Paulão tá por aqui. Paulão, que é um dos torcedores símbolos do Atlético Mil Grau. Paulão, você me dizia que, em off aqui, é obrigação do Atlético vencer hoje. Obrigação? Que marra, hein, moleque? Não, obrigação, é aquela coisa. Por mais que exista aquela máxima dentro da torcida do Atlético que nada assusta mais o torcedor do que o Atlético depender só dele mesmo, é aquela coisa. Enfrentar o Tricas, o nosso freguês aqui dentro da arena. É aquela coisa, se o Palmeiras conseguiu meter 5, a gente mete um 7, 8, tranquilo. Ô, louco. E sem o Fernandinho, hein? Ô, Rafael. Que está suspenso, o Fernandinho. Oi. Você tá. Aproveita aí que você tá com o Vitor Clay.
você tá com o Vitor Clay aí, pede pra ele cantar um pouco. O Vitor som, Clay. vê se me ilumina. Mano, já escutei Vitor Clay, Jason Momoa, depois Rodízio. É daí pra baixo. O Ben já gosta da resenha também, né? Vitor Clay foi bem. É, foi. Já escutei bastante. Parece, pô. Ó, Fernandinho não joga, o time do Atlético tá escalado. Com o Bento, com 3 zagueiros, o Kaká, o Thiago Heleno e o Esquivel, o Coelho na ala direita, na esquerda o Canóbio, tem também o Vitor Bueno, tem o Eric, tem o Hugo Moura, que você falou pra mim que não tem tanta confiança, e na frente o nosso querido Pablo Isso. e o Sapelli. E aí? Cara, é um bom time do Atlético, a gente sabe que o Fernandinho faz muita falta, o time fica meio manco sem ele, mas é aquela coisa, dentro da arena, com a força da nossa torcida, pelo momento que o Atlético vem vivendo de uma crescente dentro do campeonato, uma crescente dentro da questão de rendimento, eu acho que a gente tem tudo para pegar e fazer um excelente resultado. Pô, olha só que legal, rapidinho. São Paulinos e atleticanos juntos, acompanhando o programa Domingol com o Benja. São Paulo, expectativa do hoje. Olha, hoje a gente vai quebrar o nosso tabu, que a gente não ganha fora de casa. Pelo menos 1-0, gol de Rames Rodrigues, o maior 10 do Brasil em atividade. Respeita o São Paulino, mas quando a bola rolar, acabou a amizade. Ah, não, entrou no estádio ali, já vira freguês, cara. Então, durante os 90 minutos ali, já nem se fala. Acabou o jogo, essa que é a ideia. A parte legal do futebol, acabou o jogo, a gente retorna aqui, continuando com a nossa resenha, mas durante os 90 minutos cada um na sua. A amizade de vocês nasceu em um São Paulo e Atlético. Nasceu no São Paulo e Atlético do ano passado, eu vim depois do jogo, já com a cabeça inchada, o São Paulo tinha perdido, vim, quis tomar uma cerveja, encontrei o pessoal e através dele a gente fez outros amigos atleticanos. Hoje a gente tem um grupo da torcida do Atlético e é tudo isso, isso é o futebol. É o futebol, é o Domingol, é muita amizade e na tela o CNN, é claro. Boa, Rafael Amorim, é nós ali. Eu nunca tive uma amizade que começou depois de um jogo, mas é legal. Geralmente terminam, né? Geralmente terminam. Depois dos jogos. Várias terminaram assim. Ó, precisamos dar uma pausa aí, mano, que a gente precisa chamar a Tainá Falcão, lá de Brasília, com mais informações sobre a guerra. É com você, Tainá. Benja, mais de 10 caminhões de ajuda humanitária chegaram na faixa de Gaza nas últimas horas. A apuração da CNN Internacional, dá conta de que os veículos cruzaram a fronteira pelo portão de Rafah, no Egito, e foram recebidos pela organização humanitária Crescente Vermelho Palestino. Eles levaram vários itens de necessidade básica, a exemplo de comida e produtos médicos para a região. Caminhões com combustível ainda não foram autorizados por Israel a entrar em Gaza, já que a defesa israelense alega que o combustível pode ser usado pelo Hamas para fins militares. Vamos lembrar que hoje Gaza depende de combustível tanto quanto precisa de água e alimento. Isso porque é por meio dos combustíveis que a região consegue gerar energia elétrica para abastecer, por exemplo, os hospitais e purificar a água salgada para o consumo da população. De acordo com o Programa Mundial de Alimentos, mais de 40 caminhões de ajuda deverão entrar em Gaza ainda hoje. O número, no entanto, continua insuficiente para abastecer as necessidades atuais do território. Seriam necessários pelo menos 100 caminhões por dia para que a ajuda conseguisse chegar aos mais de 2 milhões de habitantes que estão em meio ao conflito na faixa de Gaza. A situação por lá é caótica. Milhares de moradores de Gaza invadiram hoje armazéns e centros de distribuição de ajuda humanitária. Segundo a agência da ONU responsável por esses pontos, as pessoas levaram farinha e itens básicos de sobrevivência. Ainda de acordo com um comunicado que traz essa informação, esse foi, abre aspas, um sinal preocupante de que a ordem civil está a começar a ruir depois de 3 semanas de guerra e de um cerco apertado a Gaza. Fecha aspas. Voltamos com você, Benja. Obrigado, Tainá. Olha, rapidinho, a gente está chegando ao fim do programa, porque agora, esses dias aqui, a gente termina um pouco mais cedo. Mas só um Twitter aqui, o Daniel H., que manda na hashtag Domingol com Benja. Prefiro o padre Marcelo Rossi na pré-eleição no Corinthians do que o Mano. São duas personalidades um pouquinho diferentes. Do que o Mano. Pô, ele tá tomando a Santa Way, você viu? O Mano aqui. Tá grande o padre. Os dois estão fortes, né? Então. O padre Marcelo tá forte. O Galo ganhou ontem, PVC. O Galo ganhou 2-0. O Paulinho tá jogando muito. Muito. É o rei da arena. Muito. Hã? É o rei da arena. Caramba, olha lá. Marcou PVC. 2 ontem.
Fluminense reserva, jogou o André, mas a maior parte do time reserva, voltou o João Kennedy de lesão, o Fábio também. Com 3 zagueiros, o Thiago Santos jogando entre zagueiro. 17 do segundo tempo, bela jogada do Hulk, no rebote do pedido de pênalti o Paulinho marca. Depois 37 da segunda etapa, o lançamento, e o Paulinho faz 2-0, artilheiro da Arena MRV. O Atlético entra no G6, entrou na zona de classificação para a Libertadores. Filipão completou um turno ontem, assumiu em 4º lugar, o time agora está em 6º. Bom, tá aí, mano. Vamos embora. Valeu, obrigado, PVC. Manchester United 0, Manchester City 3. Ó, o que foi? Manchester United 0, Manchester City 3. Quantos do Haaland? O Manchester United, desde que ele foi vendido, ele acabou. Ele nunca mais foi o mesmo clube. Faz 11 anos que não fica na frente do Manchester City. Então, nunca mais. Horrível. Obrigado, PVC. Obrigado, mano. Obrigado, Brasil. Valeu, todo mundo. Essa é a CNN Brasil. E, ó, a gente volta domingo que vem, tá bom? Um grande abraço. E agora vem meu parceiro Yuri Pita aqui, ó, com mais informações da guerra. Tchau, gente. Uhum.